Olá pessoal, Gabriel Mori aqui falando com vocês. Seja muito bem-vindo à semana do Instituto Nacional Vida Limpa. O INVL é um programa de recuperação com base na intervenção orientada. O que isso significa? Significa que do momento em que a família descobre o uso de drogas até o momento da plena recuperação, nós conduzimos a família por meio desse processo. E é isso mesmo, porque a recuperação ela é um processo, ela não é apenas internação, como a grande maioria das pessoas acreditam. A internação ela é uma pequena parte de um processo muito maior. E nós, do Instituto Nacional Vida Limpa, cuidamos exatamente desse processo, do momento em que a família descobre o uso até o momento da plena recuperação de longa permanência. Mas o que acontece? Acontece que geralmente as famílias, quando descobrem o uso de drogas no seu filho, na sua filha, no seu pai, na sua mãe, enfim, no seu familiar, quem quer que seja ele, a partir do momento que descobre até o momento do pedido de ajuda, leva em média de 3 anos. Isso mesmo que você escutou. Leva em média de 3 anos para que venha um pedido de ajuda. E quando vem esse pedido de ajuda efetivo, o que acontece? Às vezes já é tarde demais, porque a dependência química ela é uma doença crônica e progressiva. E outra, não tem cura. Então ela tende sempre a progredir. Então no momento de pedido de ajuda, acaba já sendo tarde demais. Então é necessário já um tratamento de desintoxicação. E você pode estar vivenciando vários momentos neste momento que você está assistindo essa aula. Um deles, você acabou de descobrir o uso de drogas dentro da sua casa ou com um familiar seu. Um outro momento que você pode estar vivenciando já é um problema crônico de dependência química dentro da sua casa. Ou então, você já tem um problema de uso de drogas ou álcool instalado já há muitos anos dentro de casa. E isso vem se perdurando e simplesmente não tem solução. Você já pode ter internado 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes e acredite em mim, tem famílias que têm um número de internações bem maior do que 1 ou 2 internações. E por que isso acontece? Porque a dependência química é uma doença recidivante, ou seja, há um índice de recaídas muito grande. Algo que vai estar orbitando na faixa de 80% a 90%. Aí você pode se perguntar, Gabriel, mas isso é assustador. Como que eu vou conseguir recuperar a pessoa que eu amo, meu familiar, dentro de uma margem tão injusta como essa? Justamente por isso, porque a recuperação ela é um planejamento organizado. Ela não é simplesmente internação, você pega o seu familiar, interna e pronto, resolveu o problema. Ela é um planejamento organizado. Então eu digo para você, se atente a isso, porque vai fazer absoluta diferença positiva na sua vida e na vida da pessoa que você ama. Geralmente, o pedido de ajuda acaba demorando, em média de 3 anos, porque quando a família descobre esse uso de droga no seu familiar, seja no seu filho, enfim, quem for, a família fica tentando dar chances, tentando entender o que motivou esse uso de drogas. A família acaba tentando entender o que aconteceu e fica tentando conversar, busca ajuda, busca informação na internet, busca informação de alguns profissionais, até mesmo de vizinho, de amigos, de outros familiares, mas são sempre ajudas pontuais, muitas vezes sem grandes conhecimentos, e a família vai tentando dar chances ao seu familiar, ao dependente, ou então nesse momento ainda não é um dependente, é simplesmente um usuário de drogas ou um abusador, que tende a ser mais nocivo que o próprio dependente. Então a minha família fica simplesmente dando chances, acreditando que toda a educação que deu até aquele devido momento foi mais do que o suficiente para realmente chegar a algum ponto em que ele vai ter um despertar e vai falar assim, não, peraí, vou parar de usar drogas porque minha família realmente me ama, minha família se preocupa comigo, só que não é o suficiente. E por que não é o suficiente? Porque requer orientação profissional. Só o amor, que já é muito bom e que não pode faltar em nenhum momento desse processo, não vai bastar. Basta conhecimento técnico. A recuperação, como eu disse anteriormente, ela é um planejamento. E esse planejamento tem que ser organizado. Então, as famílias que realmente se recuperam e que estão dentro deste limite de 10% a 20%, são aquelas famílias que se planejaram, são aquelas famílias que se orientaram e estabeleceram na sua vida uma rede de intervenção absolutamente ampla, uma rede de apoio que pode ajudar, e muito, de maneira significativa, na hora de recuperar definitivamente o seu familiar. Então, essa semana, nós vamos trabalhar em 4 aulas este processo de recuperação. Esse processo de recuperação nós separamos de maneira criteriosa. Por quê? Porque a recuperação ela começa por você.
ela começa em você e não no dependente. E é isso que a grande maioria das famílias acaba não fazendo. As famílias acreditam que a recuperação começa no dependente, porque veja bem, se é ele que está usando drogas, por que eu tenho que mudar o cenário da minha vida? Porque eu tenho que fazer alguma coisa de diferente para mim, sendo que é ele que está precisando de ajuda. Então muitas, mas a gigantesca maioria das famílias acabam se limitando a buscar alguma rede de apoio para o seu familiar, né? E acabam não se atentando aos detalhes pertinentes à própria família. Então essa primeira aula nós vamos trabalhar você, porque não existe recuperação de longa permanência se a recuperação não começar em você. Por quê? Porque o seu comportamento influencia o comportamento do outro. Então grava bem essa frase. O seu comportamento influencia o comportamento do outro. Então a recuperação ela começa a partir de você. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre hábitos, sobre objetivos e metas para que possa se alcançar esses objetivos. E por que isso tem que começar por você? Veja bem, muitas das famílias, muitas das pessoas, infelizmente por falta de orientação, elas querem sistematicamente ajudar o seu familiar, mas elas não conseguem liderar o seu familiar, seja seu filho, seu pai, quem quer que seja, seu esposo, a sua esposa, elas não conseguem liderar o familiar através do exemplo. Então tudo começa pelos hábitos. E o que são hábitos? É tudo aquilo que nós fazemos diariamente sem sequer nós percebermos. E eu quero te convidar a fazer uma reflexão bastante simples agora. Que você possa identificar quais são os seus hábitos. Quais são os hábitos que norteiam a sua vida nesse exato momento. Você pode estar se perguntando nesse momento o seguinte. Você pode ter algumas objeções. E a primeira delas é, Gabriel, eu já tentei de tudo na minha vida. Eu já tentei de tudo para tentar recuperar o meu filho, para tentar recuperar o meu esposo. Eu simplesmente não consigo recuperar ele sempre volta a usar droga. Eu já tentei 1, 2, 3 vezes fazer internação, eu já tentei confiar nele, eu já tentei ter inúmeras conversas, já levei ele em psiquiatra, já levei ele em psicólogo, já levei ele em grupos de apoio e nada funciona. E sabe por que não funciona? Sabe por que não funciona? Porque você não está liderando através do exemplo. Atitudes que são pontuais, como redes de apoio, num CAPS, por exemplo, ou num ambulatório, ou numa clínica, ou com um profissional psicólogo, ou com um psiquiatra, são atitudes muito boas, mas elas têm que ser programadas, elas têm que ser planejadas. Se forem somente ações pontuais, elas tendem a não funcionar. E você não vai conseguir perceber isso porque você ainda não tem um conhecimento prático de como que você pode usar essa rede ao seu favor. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. A nossa primeira aula a gente vai estar falando literalmente sobre metas, objetivos e metas para se alcançar esses objetivos e hábitos. Então tudo começa pelo hábito. Se você não conseguir identificar os seus hábitos nesse momento, como é que você pode ajudar o seu familiar a simplesmente mudar de hábitos, conduzir ele a uma nova maneira de viver? Então vamos lá, eu vou elucidar alguns pontos. Como que funcionam os hábitos? Os hábitos eles funcionam com uma tendência em querer economizar energia. Por isso que existem hábitos, por isso que nós entramos num loop de hábitos. Então o nosso cérebro ele gasta em média de 25% de energia de todo o nosso corpo. Então os hábitos existem justamente para que o cérebro possa não exceder essa faixa de 25% de energia. E se eu perguntar para você agora quais são os seus hábitos, você geralmente vai me listar aqueles que são mais fáceis de identificar, como por exemplo, eu acordo todo dia a tal horário, eu vou para o trabalho a tal horário, eu chego do trabalho, eu vou assistir uma televisão, ou eu vou ler um livro, eu pratico esportes nos finais de semana, ou seja, você tem alguns hábitos que você consegue identificar de maneira mais simples. Porém, os hábitos que eu gostaria que você pudesse estar presente nesse momento, para que você pudesse fazer uma reflexão, é identificar aqueles hábitos que você não está presente nesse momento, nos mais simples, porque verdadeiramente são esses que fazem a diferença. E que hábitos simples que são esses que você está falando, Gabriel? Vamos lá. Quando você acorda, você já reparou que muitas vezes você pode ser uma das pessoas que coloca o despertador para tocar e aperta aquele botão soneca, mais 5 minutos, mais 10 minutos, daqui a pouco eu acordo. No momento em que você aperta esse botão, você já disparou um gatilho, um loop de hábitos que vai determinar várias outras atitudes e comportamentos que serão muito parecidos e similares com o comportamento que você tem em todos os dias anteriores.
E por que isso acontece? Porque a maior parte, a grande parte das nossas decisões conscientes, elas acontecem nos primeiros minutos do dia. Então, os primeiros minutos do dia é onde você tem que estar mais atento em como você vai transformar isso internamente para que você possa transbordar isso para todas as outras áreas da sua vida e em todos os outros horários do seu dia. Então, se você é uma dessas pessoas, por exemplo, que aperta aquele botão soneca, aí já está um hábito. Se você é uma pessoa que, por exemplo, vai tomar banho, perceba, você não lembra conscientemente como você se enxuga, mas eu tenho certeza que todos os dias você se enxuga da mesma maneira. Tem pessoas que começam secando o cabelo, traz a toalha para as costas, vem para um braço, vem para o outro, para depois ir para as pernas, para depois limpar a barriga, ou não, ou tem pessoas que tomam banho, sai molhada do chuveiro, vai se trocar para depois ir para o banheiro, escovar o dente, tomar café. Perceba, tudo isso são hábitos que acontecem e que a partir do momento que você executa esses hábitos nos primeiros minutos da manhã, eles já estão determinando quais serão as suas atitudes e os seus comportamentos ao longo do dia. Isso é muito comum, é o seu cérebro tomando as suas decisões por você, de tal maneira que você acha que está no controle dessas situações, mas na realidade não está. Então nós estamos fadados a chegar no final do dia e falar, os dias são sempre iguais, eu simplesmente não consigo mudar de comportamento, eu não consigo mudar esse padrão. Mas por quê? Porque você ainda não conhece o que pode ser feito. Então eu estou te dando uma chave, e a chave do conhecimento. O conhecimento é a chave para a transformação em absolutamente tudo na nossa vida. Eu te convido agora... e outra coisa, o nosso cérebro ele não identifica o que é um hábito bom do que é um hábito ruim. Ele simplesmente entende que aquilo é um hábito. Então, a partir do momento que você executa esses gatilhos, sem perceber, por exemplo, nos primeiros minutos da manhã, você tende a repetir esses gatilhos mentais ao longo do dia. Ou seja, é o seu cérebro querendo limitar o consumo de energia aos 25% e não exceder. Perceba que sempre que você quer mudar um hábito, ou uma dieta, ou um comportamento, ou um vício, você sempre tenta mudar e isso gera muito cansaço emocional e nós tendemos a desistir de mudar. Por quê? Porque o nosso cérebro ele está tentando colocar a gente dentro desse ciclo de hábitos. E quando você tenta mudar de hábito, você sai do padrão. Automaticamente você consome mais energia. Então, a partir do momento que eu peço para você identificar esses hábitos, para poder identificar realmente o que são esses hábitos bons, do que são esses hábitos ruins, você tem que se atentar primeiramente a um detalhe. A sua mente, a sua consciência, ela vai começar a implementar vários processos que são boicotadores. Eles engessam as nossas ações. Isso significa que a partir do momento em que você identificar e começar a mudar todo esse panorama, o seu cérebro vai começar a te forçar a dar aquela entradinha no Facebook, ver quem curtiu as suas fotos, ver quem curtiu as suas fotos no Instagram, ver aquela notificação que está acendendo, ver aquela televisão que está passando ou aquele programa que você gosta, ou seja, ele vai começar a desviar a sua atenção para que você mantenha aquele mesmo ciclo e volte para aquela economia de energia que acontece todo dia, que é determinada pelo seu cérebro. Então, essa primeira parte dessa aula, eu quero trabalhar com você a questão de hábitos. Eu te convido agora, neste exato momento, a identificar quais são os seus hábitos positivos e quais são os seus hábitos negativos, tá? O que são hábitos positivos? É tudo aquilo que faz bem pra gente. São hábitos que fazem com que a gente se sinta melhor, hábitos que geram prazer, que sejam positivos, tá? Porque tem muitos hábitos ruins que também geram prazer. Mas os hábitos positivos, eu tô falando, momentos em que você faz exercícios físicos, momento em que você faz a leitura de um livro, momento em que você vai passear, ou seja, você começa a se dar pequenas recompensas, porém elas são a menor parte do nosso dia e é isso que a gente precisa mudar. Precisamos mudar esse panorama e essas recompensas eu vou falar na próxima parte do vídeo, que é onde eu vou falar com vocês sobre objetivo e metas. Então, a sua tarefa nesse momento é identificar quais são os seus hábitos, porque se você não souber identificar os seus hábitos e traçar um plano muito claro para mudar esses hábitos, começar a cortar devagar hábitos ruins para implementar bons hábitos, você jamais vai conseguir influenciar e liderar o seu familiar, um dependente, que seja em drogas ou álcool, quem quer que ele seja, homem, mulher ou de qualquer idade, você não vai conseguir influenciar ele de maneira positiva. Porque se você não está conseguindo mudar os próprios hábitos, como que você quer mudar os hábitos do seu familiar? Veja bem, é muito difícil, é muito desafiador
porque a gente acaba não conseguindo para nós mesmos, mas temos uma grande exigência em querer que o outro também consiga. Então, traça uma lista com seus hábitos bons, com seus hábitos ruins, identifique eles, porque só identificando a gente começa a mudar esse padrão de hábitos, esse loop de hábitos. Então, vamos supor, se você é um fumante e quer começar pelo cigarro, você começa pelo cigarro, automaticamente você vai ter mais vontade de ir para uma academia, em realizar um treino, você vai começar a regrar a sua alimentação, você vai começar a mudar a estrutura do seu cérebro, que vai proporcionar uma vida mais saudável para você. Ou então, se você é uma pessoa que está acostumada a ver novela, ver filme, ver televisão e não uma leitura de livro, por exemplo, eu te convido a deixar um pouco de lado essa questão da televisão e começar a substituir por um livro, por exemplo, antes de dormir, nem que seja 2 páginas. Não adianta a gente traçar hábitos para que sejam mudados, que sejam difíceis de ser atingidos. Ele tem que ser um hábito para ser mudado, mas de maneira que seja atingível, algo que seja alcançável, algo que seja mais simples. Por quê? Porque se você traçar um hábito para você mudar, como por exemplo um cigarro, logo de cara, e ele é muito desafiador, e você não consegue mudar esse hábito, a primeira mensagem que você passa para o seu cérebro é: mais uma vez, eu estou tentando mudar um hábito e não consigo. Isso começa a minar o seu campo de energia, começa a minar a sua força de vontade e você passa uma mensagem para você. E essa mensagem é: eu simplesmente não consigo mudar de hábitos. E isso tende a se transformar numa rotina obsessiva e absolutamente não saudável para a sua vida, tá? Então, cuidado com esses processos boicotadores na hora de você traçar um hábito. Comece por hábitos que sejam mais simples de ser mudado, como, por exemplo, não apertar aquele botão soneca de manhã, porque se você fizer isso, você vai determinar muitos dos seus comportamentos ao longo do dia, tá? Então, traça aí uma lista nesse momento dos hábitos bons, dos hábitos ruins, para você saber o que você tem que mudar e o que você tem que alimentar. E lembre-se, tudo isso é feito sempre nos primeiros minutos da manhã, que é onde você toma a maior parte das suas decisões conscientes. E como que você vai preparar isso? No dia anterior. Gabriel, mas por que no dia anterior? Você não está falando que as decisões conscientes são tomadas de manhã e não à noite? Sim, só que a partir do momento em que você traça num dia anterior, à noite, o que você vai fazer no dia seguinte, você traça esse planejamento, você está eliminando uma tomada de decisão consciente que você tem que tomar pela manhã. Ou seja, você já acorda sabendo que você não vai apertar o botão soneca, sabendo que você já tem uma roupa que você vai vestir, sabendo qual é o seu café da manhã, sabendo exatamente qual é o horário que você vai sair, ou como às vezes você tem filho pequeno dentro de casa, ou como você vai cuidar do seu filho de manhã, qual o horário que ele tem que chegar na escola, ou então se o seu filho está dentro do quarto e você tem a tendência de todos os dias de manhã ir no quarto para saber se ele está lá, se ele já chegou da noite ou não, ou isso sempre gera uma discussão e acaba se tornando uma rotina dentro da casa de vocês. Isso é algo que não pode mais acontecer. E sabe por que não pode acontecer? Porque o dependente químico ele tem um mundo dele, ele tem um mundo dele. E ele é melhor em viver o mundo dele do que você. E sempre quando tem um conflito, o dependente químico está muito mais habituado a lidar com essas questões de conflitos do que você. E ele traz você para o mundo dele. Isso é a dependência. E quando você entra no mundo dele, que geralmente é o que acontece, nós estamos falando da codependência. Na medida em que o dependente tem o uso de drogas para aliviar toda aquela zona de conflito e de dor que ele está sentindo, você não tem uma rede de apoio e você começa a viver a vida do dependente químico com sofrimento, com medo, com sentimento de culpa, ou seja, a codependência ela é paralisadora de ações. Por isso que para você mudar tudo isso, você tem que começar mudando os seus hábitos para influenciar de maneira positiva a vida do seu filho e da pessoa que você ama. É de suma importância, porque quando você começa a mudar esse panorama, você começa a influenciar o comportamento dele ou dela, e não ela ou ele vai influenciar o seu comportamento como geralmente acontece. E é muito importante isso que eu estou falando, tá? O seu comportamento influencia o comportamento dele. E hoje, o comportamento dele é que vem influenciando o seu. E você entra no mundo dele, e ele é melhor em lidar no mundo dele do que você. Percebe? Faz sentido isso para você? Então, a mudança de hábito, ela parte de você. O mundo, ele nasce a partir de você e de quem você é. O mundo não nasce para você. Então, se você quer influenciar de maneira positiva a vida da pessoa que você ama, comece mudando a você. E de que maneira? Identificando hábitos bons, hábitos ruins e traçando uma estratégia clara para mudar esses hábitos. E comece pelos hábitos que são mais simples de ser mudados. Por quê? Porque você vai começar a alcançar essa mudança de hábitos
e você vai começar a passar umas mensagens positivas para você. Basicamente, nós estamos desenvolvendo a sua capacidade de produzir autoconfiança, de ter autoestima, e é isso que nós queremos. Que você, como familiar, mude para que você possa ter condições de liderar o seu familiar, o seu filho, o seu esposo, para uma mudança que seja positiva na vida dele. Então identifique os seus hábitos, traça uma estratégia para mudar e comece por aqueles que são mais simples de ser mudados, que sejam alcançáveis e que sejam atingíveis. A segunda missão que eu tenho para você é uma missão para que você trace um objetivo. Como é que nós podemos, de alguma forma, querer que o nosso familiar pare de usar droga, sendo que muitas vezes os objetivos que eu traço para mim mesmo, eu não alcanço? Por quê? Porque eu não sei sequer diferenciar o que é objetivos do que é metas. Objetivos é o macro, é o maior, é aonde eu quero chegar. E meta são alvos, são pequenos alvos até alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de comprar uma casa. Qual é a minha meta? Juntar X reais ao longo do mês e depois dar entrada no consórcio, dar entrada no financiamento, perceba. Então eu tenho o objetivo de comprar uma casa e metas traçadas para alcançar esse objetivo. É muito simples de entender, só que a maior parte das pessoas elas não conseguem sequer traçar objetivos e metas para alcançar esses objetivos. Por quê? Porque vocês estão cansados. Vocês estão cansados com tudo que está acontecendo dentro de casa. É o filho que não para de usar droga, é a desconfiança da mulher, é o pai que fica dando problema, é o alcoolista que chega em casa agressivo ou tem que buscar na rua. Perceba, vocês estão tão envoltos dentro de problemas que vocês acabam não se recompensando por todo o esforço que vocês fazem. Vocês vivenciam muito o problema do outro e fazem quase nada ou nada para vocês. Então eu te convido nesse momento a traçar um único objetivo. Quando? Hoje, agora. Escreve aí um objetivo que você vai alcançar amanhã, tá? E 3 metas para alcançar esse objetivo. Volto a dizer, tem que ser simples, tem que ser atingível, porque a partir do momento em que você alcançar essas metas para atingir aquele objetivo, você vai chegar à noite com uma sensação incrível de que você é uma pessoa que consegue traçar objetivos e metas e alcançar. Você começa a criar dentro de si um processo de autoconfiança muito grande, de tal maneira que a partir do momento que você começar a planejar um processo de recuperação, você vai conseguir, porque você já está confiando muito mais em você, você já está confiando muito mais na sua capacidade de simplesmente alcançar tudo aquilo que você se propõe. Somente assim a gente consegue influenciar o comportamento da pessoa que a gente ama. Beleza? Então aqui você tem 2 desafios. Identificar os seus hábitos, traçar uma meta e um objetivo para simplesmente mudar pelo menos um hábito, nem que seja o hábito de apertar a soneca dos 5 minutos, que você vai ver que o seu padrão de comportamento ele já vai começar a mudar ao longo do dia. Então identifique esses hábitos, tá? Procure mudar um deles já de hoje para amanhã. Próximo desafio que você tem é traçar um objetivo e 3 metas para alcançar esse objetivo, preferencialmente que sejam mais simples. O terceiro desafio que você tem, de hoje para amanhã, hoje é dia 18, você tem até o dia 20 para cumprir esses 3 objetivos que eu estou te dando, esses 3 desafios. O terceiro é, faça alguma coisa para você, não pelo outro, não pelo seu marido, pela sua esposa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, para o seu primo, para o seu amigo, para ninguém. Um objetivo seu. E qual que é esse objetivo? Alguma coisa por você. Vai num parque, vai pedalar, vai numa natação, vai dar aquela caminhada que você não dá, liga para aquela pessoa que você está precisando ligar, tem aquela conversa que você está precisando ter com alguém, sabe? Reserve um momento para você, vai num restaurante, vai numa lanchonete, vai ler um livro, faça alguma coisa para você e não para o outro. Por quê? Porque você é merecedor. Você é uma pessoa que precisa aprender a se recompensar e não simplesmente ficar vivendo sempre naquele processo de dor. Percebe? Aí as famílias falam para mim, Gabriel, mas eu já tentei de tudo, eu não consigo recuperar a pessoa que eu amo. Eu não consigo recuperar meu filho, ele tem tantas internações. Mas espera aí, você já fez tudo isso que eu estou te falando? Você já procurou identificar os seus hábitos, o seu propósito? Como você vai traçar objetivos e metas e alcançar esses objetivos e metas? Você verdadeiramente consegue? Você está influenciando de maneira positiva a vida da pessoa que você ama? É uma boa pergunta, não é? Faz sentido isso para você? Então você tem esses 3 desafios
para completar a partir de agora. Eu quero te pedir mais uma coisa. Aqui no meu braço tem uma pulseira. Eu peço que você, nesse momento, coloque um elástico. Pega um elástico comum, simples, ou uma pulseira que você tenha que seja elástica. Isso daqui basicamente é uma âncora que nós trabalhamos com todos os nossos membros do INVL. Essa âncora, você tem que puxar ela assim e deixar ela bater. Ele serve como uma âncora. E toda vez que você bater ele no seu braço, você vai estar falando para você o seguinte: eu estou no controle das situações, eu estou no controle da minha vida. São pequenos toques de despertar que você vai estar dando para si mesmo automaticamente para dizer que você está no controle e que você é capaz de mudar tudo isso que acontece de maneira absolutamente positiva. Então eu te convido a realizar nesse exato momento esses 3 desafios. Eles são de suma importância para a gente saber realmente se você está no propósito de mudança ou se você simplesmente quer resolver o problema achando que o problema é do outro e que você não tem nada a ver com isso. Porque se for esse seu pensamento, você está no lugar errado. Nós não vamos poder te ajudar aqui. A gente só pode ajudar quem verdadeiramente quer ajuda, quem entende que precisa de ajuda e quem se coloca numa condição de que quer subir de nível, quer mudar de vida e quer se tornar uma pessoa melhor. Agora, se você quer isso para a sua vida, você está no lugar certo e eu confio em você plenamente. Eu sei que você vai conseguir mudar um hábito, traçar um objetivo, traçar 3 metas para alcançar esse objetivo e que você vai simplesmente colocar essa âncora respeitando. Todos os momentos em que você tiver dificuldade, você vai se lembrar: opa, não estou sozinho, tem outras milhares de pessoas fazendo isso nesse exato momento. Por quê? Porque nós estamos conectados com você. Eu estou aqui, 100% disponível para te ajudar e para te guiar por meio desse caminho da recuperação. E não esquece do terceiro objetivo: fazer algo para você, algo por você, que somente você sinta aquela sensação de prazer, aquela recompensa em que eu trabalho, eu faço as minhas coisas, então eu mereço ser recompensado. Só que não esqueça, a mudança ela parte de você e não para você. Você quer ajudar o outro? Mude a si próprio. Você quer ajudar o outro? Mude os seus hábitos. Você quer ajudar o outro? Aprenda a traçar objetivos e meta para alcançar esses objetivos. E sempre quando você estiver vivenciando algum momento de crise ou de conflito aí dentro da sua casa, eu te convido a parar, respirar, pegar o elástico, bater para que você lembre: eu estou no controle das situações. Se retire de cena, se retire da zona de conflito, pense, se recomponha, reorganize os seus pensamentos para que você possa retomar novamente a conversa sem entrar no mundo do outro, porque lembra do que eu falei, o outro tem mais experiência e habilidade para lidar com essa zona de conflito do que você. Nós vamos desenvolver a sua capacidade de realização e de alcançar objetivos e metas e mudar simplesmente o seu mundo para que você possa transformar o mundo da sua família. Então, esses são as metas e os desafios que eu tenho para você nesse exato momento. Faz sentido tudo isso para você? Você está comprometido com essa mudança? Então eu vou te pedir uma coisa. Escreve aqui embaixo na área de comentários se você realmente está comprometido, se você verdadeiramente está comprometido. Conta aqui para nós como tem sido essa experiência, porque essa semana ela vai ser um divisor de águas na sua vida e na vida da sua família. Nós vamos te conduzir a um processo de recuperação verdadeiro que vai te ajudar a encontrar momentos de paz e de verdadeira felicidade para a sua vida e para a vida da sua família. Mas sozinho a gente não consegue. Você tem que estar comprometido. Para isso nós trabalhamos 3 Ds: dedicação, disciplina e domínio de si próprio. Dedicação é aquela pessoa que se dedica a algo, a alguém, a uma causa. É aquela pessoa que tem força de vontade. Disciplina a gente consegue ao longo dos dias. Então dedicação você tem diariamente para que você possa desenvolver a disciplina de traçar as metas e objetivos, alcançar, de ser pontual, de falar que vai fazer e fazer. Você é disciplinado em horário, disciplinado em normas, disciplinado em regras, então você consegue alcançar. Então, somente essas mudanças já vão começar a influenciar a vida do seu familiar. Ele vai falar: opa, alguma coisa mudou. Então você vai estar abrindo uma porta, um verdadeiro convite para um diálogo, nem que seja: oi mãe, tá tudo bem? Oi pai, tá tudo bem? Tô vendo, né, que você tá diferente e tal. Perceba que você vai começar a abrir uma porta de um diálogo. E o terceiro D, depois que você estiver muito dedicado a esse programa, dedicado a si mesmo, depois que você estiver se autodisciplinando, nós vamos te conduzir para essa transformação. Você não está sozinho, só que para isso você tem que permitir, você tem que estar comprometido. Então é por isso que eu quero que você escreva aqui embaixo, que você está comprometido com essa mudança, que você está dedicado, porque se você não tiver, volto a falar, não está no lugar certo.
Aqui é o local para as pessoas que querem mudar, para as pessoas que aceitam essa mudança e abraçam essa mudança, que entendem que não tem culpa, mas que tem responsabilidade. E nós vamos falar muito disso na próxima aula. E o nosso terceiro D, domínio de si próprio. É uma pessoa que aprendeu a dominar as próprias ações. E a partir do momento que você domina as suas ações, domina o seu comportamento, domina quem você é, você consegue influenciar tudo e todos ao seu redor. Então nós temos trabalhando a dedicação, a disciplina e o domínio de si próprio. Mas você tem que se permitir, você tem que estar comprometido. Então posta aqui na área de comentários como que tem sido para você essa primeira aula, posta aqui seu entendimento, pode ser um entendimento de outra família. Se tiver alguma dúvida, posta aqui que a gente vai estar respondendo a cada uma delas. Eu tenho certeza que nós temos absoluta condição de te ajudar. E na próxima aula nós vamos falar sobre as 7 atitudes de famílias vencedoras. As 7 atitudes de famílias vencedoras é um trabalho que nós fizemos de identificar a diferença daquelas famílias que realmente conseguem recuperar a vida da pessoa que ama, daquelas que não conseguem. Elas têm características que são inerentes a famílias que venceram, que conseguiram mudar de comportamento e entenderam que têm responsabilidade nesse processo todo. Elas entenderam que a recuperação começa nelas e não no outro. E tem certas características que são muito importantes e que você tem que prestar muita atenção e estar presente para elas. Essa é a nossa próxima aula, esses são os seus desafios e eu estou aqui 100% disponível para te ajudar e te conduzir por meio de um processo de recuperação. Espero que você esteja conectado comigo, que você esteja entendendo o que eu estou falando, que esteja fazendo sentido para você, porque quem vai ser beneficiado não é só você, mas é toda a sua família, tá bom? Então posta na área de comentários aqui, ao longo da semana, quando você estiver cumprindo e realizando uma das metas, que é fazer algo por você, tira uma foto de você cumprindo essa meta e posta aqui embaixo, para motivar também as outras famílias, tá bom? Então é isso, é um grande prazer, eu quero te honrar e te reconhecer pelo fato de você estar aqui até agora comigo. Eu tenho certeza que se você está aqui até agora e está fazendo sentido para você, você é uma pessoa que vai conseguir se diferenciar de milhões de outras pessoas que não conseguem, tá bom? Então é isso, você tem a partir de agora 2 dias para trabalhar esses 3 desafios, contar pra gente o que está acontecendo e a gente se vê na próxima aula das 7 atitudes das famílias que realmente conseguem vencer a recuperação, vencer o uso de drogas através da recuperação, tá bom? Um beijo no coração, se tiver dúvida, posta aqui, estamos conectados com você e vamos em frente. Forte abraço! Alô? É do chaveiro? É uma doença que afeta os sentimentos. Ela extirpa tudo de você. Veta qualquer possibilidade de afeto. Você joga tudo pro alto. Pai, mãe, filho, tudo, amigos. Tudo pro alto. Nada mais representa alguma coisa pra você. Nada. Absolutamente nada. Tudo à sua volta deixa de existir. Principalmente as pessoas mais queridas. Eu me lembro. Eu já havia vendido quase a minha casa inteira para trocar por cocaína, por droga. E aí a minha mulher, a mãe dos meus filhos, botou um cadeado com a corrente no quarto das crianças para proteger o berço e a roupinha das crianças. Os meus filhos, eles estavam sendo protegidos pela mãe da minha insanidade. Eu acho engraçado isso. Não sei por que eu rio quando eu conto essa história. Isso é engraçado, pô. Isso me dá um remorso, me dá uma... Por que não se apaga da memória isso e ela vem nítida, nítida, clara? Eu sinto uma vergonha, uma culpa, um arrependimento. Diz isso pra eles. O que é que te impede de dizer pra sua mulher e pros seus filhos que você se arrepende do que você fez eles passar? Não. Não, eu acho que não.
Eu acho que eu não tenho que dizer nada a eles. Eu acho que eles têm que ficar onde eles estão. Eles estão... Eu garanto a você que eles estão muito bem longe de mim. Como é que você sabe? Eu sei. Claro que eu sei. Eu sei muito bem o que eu fiz pra eles. E como é que você pretende usar isso que você sabe? Enfrentando, fugindo, fingindo que não sabe? Você não confia na sua própria capacidade de recuperação? Eu acho que você está me confrontando. Isso é um confronto que você está estabelecendo. É um confronto? É. A nossa imaginação é muito mais monstruosa do que a realidade. E a condição de dependência deixa a gente muito próximo do mundo da imaginação e muito distante do mundo da realização. É preciso fazer um teste de realidade. Eu estou te convidando a fazer o teste da realidade. Mas eu não aceito o convite. Você me perguntou se eu aceitaria o convite? Eu não aceito, eu não quero. Quem disse a você que eu quero realidade? Eu não sei lidar bem com a realidade. Eu nunca soube lidar bem com a realidade. Você me propõe a realidade. Eu não quero realidade. Eu não quero que você me diga a verdade. Eu quero que você me diga aquilo que seria a verdade. Você está me confrontando. Eu não quero a realidade. Eu não sei lidar bem com a realidade. Você pode considerar a minha atitude infantil, mas eu não sei lidar bem com uma frustração. Se eu tenho um desejo e eu não sou satisfeito no meu desejo, eu fumo, eu cheiro, eu bebo, eu me autodestruo, mas eu não admito ser contrariado. Você está me confrontando. Meus filhos não. Eu não tenho absoluta responsabilidade sobre isso. Absoluta. A responsabilidade é dos outros, que me viraram as costas. É dos outros.